Bom, nós vamos hoje fazer a nossa meditação na palavra. Eu coloquei como tema o espírito da mensagem. Amigo, amiga, nós vamos meditar sobre o livro de Atos, especialmente aqui no capítulo 10, onde se relata verdadeiramente o episódio onde o Espírito Santo é derramado sobre os gentios. Dá-se início a tal profecia de Joel e também em Ezequiel, Jeremias, que nos últimos tempos o Espírito de Deus iria ser derramado sobre todas as famílias da terra. E no caso aqui, nós vamos ver a questão desse espírito da mensagem através da pessoa do apóstolo Pedro. Este Pedro que era uma pessoa, apesar de ter o Espírito Santo, ainda religiosa. Ainda deixava-se dirigir por diretrizes, por aquelas diretrizes estreitas da sua religião, no caso judaica. Não? E o Pedro, que estava numa casa lá em Jope, uma zona pescatória, e estava lá na hora do almoço orando, tudo indica ser num terraço, né, orando, com fome, e então Deus decidiu trabalhar a consciência dele para prepará-lo a fim de ele poder transmitir uma mensagem que fosse dirigida pelo Espírito Santo. E mais à frente nós até vamos ver no texto que o próprio Espírito Santo testificou com o espírito de Pedro, dizendo que preparou uma situação para que ele vá, para que ele caminhe, para que ele se dirija para manifestar as palavras que ele mesmo carregava, que tinham poder, sendo ditas em espírito, para salvar um certo homem chamado Cornélio, assim como também salvar toda a sua família. É muito lindo esse texto. E vamos ler aqui quando o Pedro está então orando e ainda com diretrizes religiosas comandando a sua vida. Diz assim lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 13. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Você pode ver que, se você ler anteriormente, para ficar mais compreensível, Deus fez descer como um lençol e tinha ali toda a sorte de animais, répteis, aves, enfim. E depois Deus falou assim, aqui como nós lemos: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então, amigo, o que é que nós vemos aqui? Vemos um Pedro que, dentro desta lei judaica, era dirigido por luz e trevas. O que é permitido e o que é proibido. O que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Que um dia é mais importante que outro. Pessoas mais importantes que outras. Lugares mais importantes que outros. Atividades mais importantes que outras. Coisas imundas, impuras. E então Deus quer mudar esta mentalidade. Quer trabalhar pela pessoa do seu Espírito a consciência dele, minha e sua, e de quem ele bem chamar e quiser trabalhar a vida de quem quer que seja. Deus é livre. Não foi o que ele falou para Nicodemos, o Senhor Jesus? Que o vento sopra
e não sabes de onde vem nem para onde vai, e que assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o Espírito Santo não está preso nem limitado a nada desta vida. Ele é livre, ele é Deus, habitando no nosso coração. Quando o Pedro está sendo trabalhado desta forma, é lindo ver que também, neste mesmo capítulo, fala que há um homem chamado Cornélio, um alto oficial de uma corte chamada italiana. Era um bom homem, tinha prazer em ajudar os pobres, esmolava, dava ofertas, contribuía, era homem de oração. E numa das suas orações, um anjo o visitou e disse que essa vida que ele estava vivendo, que tanto essa vida que estava vivendo como as suas orações e contribuições aos pobres, chegou à presença de Deus e que Deus o enviou ali para que ele mande chamar uma pessoa, um homem, no caso aqui o apóstolo Pedro, homem esse que tinha com ele palavras que, uma vez ditas em espírito, esta mensagem, o espírito das palavras que ele tinha ditas em mensagem em direção dele e da sua família, tinham poder e capacidade, essas palavras que Pedro continha dentro de si, para salvar tanto a ele como a sua família. E este homem reuniu tanto a família como amigos íntimos e encheu a casa dele de gente e mandou chamar a Pedro. E é aí que, então, ele envia 2 servos e um soldado, e esses 3 homens vão lá e o Espírito Santo comunica com o espírito de Pedro e diz: olha, estão aí 3 homens que vêm te chamar, pode ir, porque fui eu que os enviei. Quer dizer, eu preparei o momento, o lugar, as pessoas, eu preparei a ocasião para manifestar, dizendo em alto e bom som essa mensagem que tu carregas da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Pedro diz: é a mim que vocês procuram? Sim. Por que procuram? Eles contaram a situação, como acabei de referir, do Cornélio, dessa visão que ele teve e que mandou chamar, e ele foi. E diz que, leia comigo agora, chegando o Cornélio lá, diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então você veja aqui, o que é que o Pedro está dizendo? Que antes de chegar ali, que Deus trabalhou a vida dele, tirou aquelas diretrizes da lei judaica, que ele ainda estava se deixando levar, e dizendo que ele não chame mais impuro aquilo que o sangue do seu Filho Jesus Cristo purificou. Todas as coisas criadas agora foram purificadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro não chama mais imundo ou impuro. E ele diz que agora sim compreendeu que Deus não faz mais exceção de pessoas e quer saber porque que eles mandaram chamar. Ele levou com ele alguns judeus. Isso para se cumprir Deuteronômio 19, que fala sobre as testemunhas. E que mais tarde, quando no regresso, ele foi chamado a depor lá em Jerusalém diante da sua religião judaica, porque que ele entrou na casa de um homem imundo e foi se contaminar com toda aquela impureza. E ele falou: não, e aponta para esses judeus que ele levou. Há quem diga que levou 6 judeus, as escrituras dizem que ele levou judeus como testemunhas, porque já se precavendo
que iria ter que dar satisfações à religião. A religião é assim, ela impõe regras, normas, como eu sublinhei ainda há pouco. A lei, daqui a pouco nós vamos, se calhar eu vou pegar até algo, a lei só mostra para mim, para si, uma única coisa, é que nós não a conseguimos cumprir, nós não conseguimos viver pela lei. Mas nós já vamos falar sobre isso. Bem, depois se você for ler a mensagem, o espírito da mensagem que o Pedro agora discursa perante uma casa cheia de gentios, é a partir do versículo 34, depois você leia pausadamente, no silêncio aí do seu íntimo, com Deus, na sua casa, no seu escritório, enfim, onde você, ou na sua igreja, no seu templo, enfim, onde você se reúne ou concentra para meditar e aprofundar e refletir sobre a palavra de Deus. Diz que o Pedro discursou, a partir do versículo 34, depois você leia. É muito lindo porque ele começa precisamente a falar de toda a vida do Senhor Jesus e de como foi o fim que os homens deram para ele, o matando, crucificando numa cruz. Mas Deus fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e o qual andou fazendo bem, curando, libertando todos os oprimidos do diabo. Homens maus fizeram tudo isso, o crucificaram, o mataram, mas Deus o ressuscitou. Depois ele diz, nós somos testemunhas disto. Quer dizer, nós comemos, nós bebemos, nós andamos, nós dormimos, nós convivemos com o verbo da vida, que é o Senhor Jesus, e ele estava passando este espírito desta mensagem na pessoa de Cristo, e diz assim, leia, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Amigo, amiga, o ponto de contacto entre Deus e o homem é nesse Cristo revelado. O Pedro estava deitando para fora o que continha no seu íntimo. O Cornélio e a sua família e os demais, que estavam sedentos, com fome e sede, querendo absorver, estavam recebendo a vida verdadeira que estava dentro daquele homem. Faz lembrar o apóstolo Paulo dizendo, o que recebi do Senhor, isso vos dei. Você só pode dar o que você tem. E quando você dá em espírito e em verdade o que você tem, quem o ouve? Ouve a voz do Espírito de Deus, através da sua vida, alcançando o seu coração. Você estremece no seu interior, você diz, não, eu ouvi Deus nessa pessoa. Era o que estava acontecendo aqui. Por isso o Espírito Santo interrompeu. Por quê? Porque Deus sabe a hora certa, o momento exato, aonde eu e você somos verdadeiramente tocados por Ele. Aí Ele vem com o seu abraço. O Pai apresenta Cristo que o Espírito guiou para que essa salvação alcance a nossa vida. É claro que isto aqui estava-se cumprindo o que o próprio Pedro, lá em Atos 2, diz, quando ele refere Joel, dizendo, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ezequiel já dizia assim, também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis
aos meus mandamentos e os praticarás. Então o Espírito Santo é dado para andarmos sobre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita no nosso viver. Amigo, amiga, hoje eu e você já não dependemos mais de lei. Aí talvez você diga, bem, então eu vou viver fora da lei. Um dia falaram isso para Paulo, e Paulo respondeu assim, leia comigo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E alguns capítulos mais à frente deste livro de Coríntios ele torna a dizer, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então você hoje não é trabalhado mais de fora para dentro, mas o Espírito Santo trabalha no seu íntimo, a sua consciência. Você tem que perguntar para si próprio, isto que está me convidando para fazer algo, é conveniente? Edifica a minha vida? Você pode ver que é como se Deus estivesse dizendo aqui para Pedro, não é? Eu agora quero falar, assim como eu falo dentro de ti, eu quero falar dentro de Cornélio, dentro da sua família. Eu agora quero habitar em todas as famílias da terra. Por outro lado, não é porque alguém proíbe de fazer algo que verdadeiramente nós vamos parar de fazer. Não é assim, amigo. Alguém fala, não faz. Não. Isto tem que ser acompanhado por este Espírito Santo, fortalecendo, edificando a minha, a sua consciência, interpelando o nosso espírito, governando a nossa vida. É por isso que Jesus dizia, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amigo, amiga, porquê que ele diz, se pois o Filho vos libertar? Porque a pessoa pode pensar que está liberta, imaginar uma libertação. Mas se não é o Filho, não vai adiantar. Porque quando é o Filho, não, acontece o que ainda há pouco eu falei. Nós passamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amigo, amiga, como ainda há pouco falei, que a lei só serve para uma coisa, e você vê que Deus tem todo o prazer em trabalhar o religioso. Eu digo isto porque durante muitos anos eu fui religioso, e como fui altamente religioso, e também durante muitos anos Deus vem trabalhando a minha vida, tirando essas amarras da religião. A lei ela só serve para uma coisa. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 7 do livro de Romanos, onde mostra para que a lei serve. Vamos ler, que vai ficar mais claro. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Porque não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, não tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo
com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele está mostrando, olha, a nível da lei nós somos escravos. É uma vida de escravidão. E ela, a lei, só serviu para uma coisa. E aí Gálatas clarifica, leia. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de tudo o que crê. Aliás, não é ainda Gálatas, vamos ler a seguir, a Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de tudo o que crê. E então Gálatas diz, desse modo, a lei se tornou nosso guia. Há traduções que dizem aio, ou meio de transporte, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Esse guia da lei já não é o meu guia, não sei se é o seu. Mas aqui está dizendo, não é a lei que nos guia, é a fé que nos justifica em Cristo, quando o Espírito Santo vem habitar e fazer brilhar na nossa consciência a perfeita vontade de Deus, o viver segundo a vontade de Deus. Amigo, amiga, o Espírito de Deus agora é quem trabalha a nossa consciência dia após dia. Por outro lado, eu até pus aqui uma nota. Um dia desse estava falando realmente com a minha esposa, meditando. Estávamos em Ponta de Lima, estávamos lá os dois pombinhos sentados, e eu estava falando para ela. Estava pregando para ela e ela também pregando para mim. É tão bom. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou ficar no meio. É assim que eu e minha esposa vivemos. A gente, quando estamos os dois, sempre temos o maior prazer em falar de Jesus. E Ele tem governado a nossa vida, a vida dos nossos filhos, enfim. Agora, quem não tem o Espírito Santo e vive na lei, é uma vida complicada, e é mesmo. Porquê? Porque ela vive uma vida de frustração, de não fazer o que quer com medo da lei, ou a culpa de ter feito desobedecendo a lei. Ou seja, eu morro de vontade de fazer, mas não faço porque é proibido. Ou então, e vivo uma frustração, eu não faço porque é proibido, mas eu queria fazer. Frustração. Ou então eu faço mesmo sendo proibido e sinto a culpa e a vergonha. E eu fico entre a culpa e a frustração por causa da lei. Assim é a vida natural, sem o Espírito de Deus, vivendo pela lei. É uma vida muito complicada. Eu já vivi assim. Se é o seu caso e você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Neste ponto, neste momento, eu, você, nós, ou quem quer que sejamos, uma pessoa que esteja que não está a ser guiada pelo Espírito de Deus, que não é habitada ainda pelo Espírito de Deus, como era Cornélio, como era a família, como eram aquelas pessoas, e que recebendo de Cristo a visita do Espírito Santo, quando foi pregada a obra perfeita que eles creram, é aqui neste ponto que essa pessoa que vive pela lei e está cansada, frustrada, ela cai de joelhos. Ela cai de joelhos e diz assim, Senhor Jesus Cristo, eu não quero viver esta vida da lei. Eu quero experimentar esse teu Pai que é cheio de graça. Esse teu Pai que é cheio de graça, amor e bondade. Eu quero experimentar a tua vontade que é boa, perfeita e agradável.
Eu preciso do teu socorro e do teu Espírito Santo agindo em mim. Ela se encurva. Porque eu sozinho não dou conta de mim, da minha vida, da minha existência. Então a pessoa de joelhos diz, em nome de Jesus, ó Deus, manda o teu Espírito sobre mim. Da mesma forma que o Senhor mandou sobre aquela gente no dia de Pentecostes, em Saulo de Tarso, em Pedro, em Cornélio, na família dele, naquela gente que ali estava, manda o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Você diz assim, leva-me para outra dimensão. Leva-me para uma dimensão de vida que eu não consigo sozinho. E sem o teu Espírito me levar, me auxiliar, me consolar, me guiar. Em nome de Jesus. Esse Espírito que não está preso a um templo ou a uma religião, não está preso a um código moral, a uma etnia, a um dia, a um lugar, a uma atividade, a uma pessoa, mas que está completamente disponível para todos. Por favor, em nome de Jesus, ó Deus, manda o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Quando você se encurva assim de joelhos e clama e busca, isto chama-se Evangelho. O Espírito Santo não resiste. E sobre o espírito desta mensagem, ele mergulha no seu interior. Agora, você passa de uma vez sendo guiado pelo Espírito, dizendo que ele age na sua vida, guia a toda a verdade, faz você viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Você diz, ele governa a minha vida. Agora eu não vivo mais só. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que ele me recebeu como filho, que ele me perdoou como pecador, e o sangue do seu Filho me recebeu, me justifica diante de tão grande salvação. Amigo, amiga, os fico por aqui. Pense nisso, medite, reflita, e que o espírito desta mensagem o capacite para, dentro desta palavra, você receber o abraço de Deus na sua vida. Ele não rejeita ninguém. Seja quem você for, pode correr para Ele. E quando eu digo correr para Ele, é aí mesmo. Mas eu estou aqui só na minha casa. Caia de joelhos e receba o abraço de Deus na sua vida. Aí de joelhos pode ter certeza. Assim como o Espírito Santo interrompeu Pedro e desceu sobre aquela gente, eu paro por aqui esta mensagem e que seja Ele a mergulhar no íntimo da sua vida. Que Jesus te abençoe, te guarde e te salve para a vida eterna. Até à próxima. Forte abraço.